Conversas Construtivas, uma série de videocasts conduzida pela GES Consult a percorrer o ciclo da construção. Neste episódio, analisamos o setor na perspectiva do arquiteto. Sofia, muito obrigado por dar continuidade aqui às Conversas Construtivas. Eu acho que hoje começava aqui com alguma dúvida que me suscita imenso, que é, nós na construção civil e na engenharia civil em particular temos imensa dificuldade em contratar, em reter talento, e na arquitetura parece que isso passa um bocadinho ao lado. Vemos as médias da arquitetura acima de 18 valores, muito acima muitas vezes que a própria medicina, que tipicamente é um curso com média alta, e a arquitetura consegue continuar a atrair, tem médias altas. Isto justifica-se de alguma forma? Antes de mais, obrigada pelo convite e por estar aqui a representar os arquitetos. O curso de arquitetura, relativamente à altura em que eu tirei o curso, diminuiu muito o número de alunos, porque na altura nós tínhamos muitas faculdades privadas com muitas turmas. Por exemplo, eu, no meu caso, estive numa faculdade privada e era a letra X, e atualmente essas faculdades têm 1, 2, 3 turmas. Portanto, diminuiu, já não é aquele boom de arquitetos que estava a existir na altura em que eu tirei o curso. Por outro lado, nós acho que não temos dificuldades em contratar, mas temos um bocadinho de dificuldades em reter as pessoas. Mas porque saem da área de arquitetura? Muitas vezes sim, porque ou vão para fora? Porque a área da arquitetura, e isso provavelmente ainda vai ser aqui tema entre nós, a questão dos honorários ainda continua a ser uma luta para nós. E portanto, havendo dificuldade nos honorários, depois acaba também por haver falta de capacidade de dar melhores condições salariais às pessoas, e ao final de algum tempo as pessoas acabam por tentar arranjar alternativa, e muitas vezes saem da arquitetura e até vão trabalhar para empresas de construção ou fiscalização, ou saem mesmo da área, ou vão para fora, pronto, começam a procurar alternativas. Agora, eu acho que o curso de arquitetura consegue sempre ali ter um certo fascínio de ser um curso muito geral. Portanto, quando as pessoas ainda não estão muito certas daquilo que vão querer fazer, é um curso muito aberto, portanto permite uma pessoa depois ainda ter alguma margem para decidir. E tem aquela componente técnica com artística que eu acho que também que é apelativa. É apelativa, okay. Pronto, porque não é só artística, não é só técnica, e há ali um compromisso. Olha, isso é uma boa deixa para eu fazer a minha pergunta seguinte, que é, nós muitas vezes quem está a desenvolver um projeto, e há o primeiro passo tipicamente é escolher o arquiteto. Uhum. Como é que nós escolhemos um arquiteto? Porque há muitos que são muito artistas, provavelmente, outros que se calhar são não tão artistas. Sim. É difícil. Como é que alguém... qual é a dica para alguém que vai Acho mesmo importante as pessoas pensarem um bocadinho sobre isso antes de escolherem, porque a equipa de arquitetura é alguém com quem as pessoas vão lidar durante muito tempo, vai ter muito peso depois no resultado do que vai ser construído, e é muito importante as pessoas identificarem-se com aquilo que vai acontecer e terem uma expectativa próxima, portanto, tentar encontrar na realidade a resposta para a sua expectativa. Nós dividimos entre duas coisas, a arquitetura comercial e a arquitetura de autor. E depois há alguns ateliês que fazem um compromisso entre as duas. Têm abordagens completamente diferentes. E acho que é importante as pessoas perceberem a abordagem de uma e de outra. A arquitetura comercial é uma arquitetura um bocadinho mais pragmática, mais rápida, em que normalmente o fator preço, mesmo a nível dos honorários, é determinante, portanto tentam ser fortes no preço que apresentam. Mas depois não é uma arquitetura muito personalizada, não é uma arquitetura completamente desenvolvida em função do cliente, do local, daquela situação específica. Portanto, se é um ateliê que faz moradias, provavelmente tem já um modelo de moradia definido que depois vai ajustando um bocadinho ao local onde está, à tipologia, mas há ali uma pré-definição que é mantida, porque é isso que depois também permite ser mais rápido. A arquitetura de autor é um bocadinho o oposto disto, que é uma arquitetura muito personalizada, muito atenta ao cliente, ao local, a todo o contexto que existe, e que para além disso também tem uma vertente mais de exploração na parte espacial, a tal vertente artística, em que há um objetivo de fazer um edifício, uma obra, o que quer que seja, único. Portanto, não é algo que já tenha sido feito e que à partida também não se vai fazer igual a seguir. E depois há os compromissos. Pronto, portanto, logo aí
eu acho que quem vai escolher deve perceber o que é que procura. Depois, para além disso, eu acho que se deve ver os portfólios dos ateliês e ver o que é que eles fizeram, o que é que são as suas áreas de exploração, o que é que lhes interessa, porque apesar da arquitetura portuguesa ser relativamente semelhante, depois há diferenças entre ateliês e eu acho que é importante, e isso consegue-se perceber nos portfólios, nos sites, redes sociais. Hoje em dia é muito fácil perceber o trabalho que cada ateliê está a desenvolver. E depois ainda há mais uma possibilidade que eu muitas vezes recomendo, é que os clientes façam uns mini concursos de ideias. Se estão muito indecisos entre 2 ou 3 ateliês, podem promover uns mini concursos, nos quais nós até já temos participado, em que paga-se um valor definido à partida para o tempo de trabalho que o ateliê vai precisar para fazer esse mini concurso, e é uma possibilidade Mas isso é execuível em todos os projetos? Estou a pensar em processos mais pequeninos, será que os ateliês estão predispostos a fazer esse... É como se fosse um início de uma fase de projeto, é como se fosse um estudo prévio simplificado, e às vezes é uma maneira, porque às vezes os clientes, quando fazem a primeira abordagem, eles próprios já dizem, podiam fazer já aí um esboço para nós percebermos melhor. Nós não conseguimos fazer, não é assim tão imediato fazer um esboço, nós precisamos de estudar o assunto para fazer um esboço credível. E portanto, esses mini concursos vêm um bocadinho resolver isso, que é, esse tal esboço é um esboço mais consistente, dá-se a oportunidade a 3 ateliês, por exemplo, de fazerem esse tal esboço consistente e depois compara-se. Muito bem. E depois, escolhido o arquiteto, muitas vezes nós acompanhamos os processos, vemos muitos avanços e recuos nos processos que dificultam o próprio desenvolvimento do projeto. Qual é que é a principal dificuldade que vocês, como arquitetos, veem para gerir isso dos clientes? São os clientes que passam mal a informação? É difícil, não é? Muitas vezes acertar à primeira num projeto, ou muitas vezes faz o projeto e depois recebemos os orçamentos, depois aquilo sai completamente fora do budget. Do que estava previsto, sim. Nós, fruto de termos identificado já essas dificuldades e continuamos sempre a tentar estar atentos a perceber onde é que esses momentos que eu não estava a referir acontecem, já começamos também a introduzir no nosso método de trabalho estratégias para tentar diminuir esses aspectos negativos que podem afetar depois o desenvolvimento do projeto. Logo no início, o briefing, aquilo que nós chamamos de briefing inicial do cliente, e depois aquilo que define o que é a primeira fase, que é o programa base, nós já temos uma grande preocupação em debater logo ali com o cliente, porque os clientes têm que ser muito orientados, depende dos clientes. São clientes que já estão na área, promotores imobiliários que já fizeram... As clientes institucionais é mais fácil. Agora, os clientes privados que nunca tiveram uma experiência de projeto de arquitetura ou de construção têm que ser muito orientados, e portanto nós logo aí no início tentamos logo que fique muito definido e que fique logo muito falado e discutido o que se pretende. Depois, daí para a frente, nós muitas vezes o que fazemos é, por exemplo, na fase de estudo prévio, que é a fase a seguir, mostrar mais do que uma opção de soluções, para as pessoas não sentirem que não estão a ver um leque mais aberto de opções e que estão logo a ser direcionadas para uma solução. Sim, porque quando há vários cenários as pessoas sentem-se muito mais seguras a escolher. E também nós tentamos muito que as pessoas participem de alguma forma no processo de reflexão, o que é que nos levou àqueles cenários e os prós e contras de cada um. Às vezes nós próprios estamos ali um bocadinho na dúvida, porque não há certo e errado na arquitetura. Há decisões e há caminhos que se quer seguir e outros que se tem que deixar para trás. E, portanto, tentamos que seja um processo participativo para que o cliente esteja envolvido. A nossa fase mais crítica, eu diria, porque nós também alertamos muito para o cliente na questão das alterações, o quanto elas afetam o nosso trabalho, eu diria que a fase mais crítica é depois do licenciamento, quando nós vamos para a execução. Porque a execução, eu diria que é a fase que mais integra as outras especialidades, há muita gente envolvida. E portanto uma alteração que o cliente pretenda fazer não afeta só o trabalho de arquitetura, afeta o trabalho de todos. E não acha que há um erro muito comum, que é querer-se tudo e depois pensar, ok, eu agora quero tudo e depois mais à frente eu vou cortar e se for preciso emagrecer o projeto, fazê-lo nessa altura? Na parte, principalmente na parte que diz respeito ao custo da obra. Sim.
Porque o quero tudo em programa é uma coisa que nós defendemos logo no início, não é? O cliente às vezes traz uma área muito pequena onde pode construir e quer fazer 4 suítes. E nós explicamos, não dá. Pronto. E isso é uma coisa logo no início que fica definido. Agora, nós temos muita dificuldade que os clientes nos digam quanto é que querem gastar. Era aí que eu queria chegar. Temos mesmo muitas dificuldades. Também sentimos muito essa resistência das pessoas quererem dizer abertamente qual é que é. Eu acho que há um certo pudor acho que na nossa cultura há um certo pudor na questão dos valores e de quanto é que uma pessoa falar em números não é assim lá está, se estivermos com um promotor imobiliário se calhar isso é logo muito fácil, mas se estivermos com um cliente privado há ali um pudor em falar. E depois na obra para passar esse projeto que é feito à medida, não é, de alguma forma, e que traz muitos desafios, o mercado hoje com uma falta de mão de obra, em que também perdemos imensa mão de obra que foi para fora, vocês sentem isso? É desafiante. É desafiante, não é? Porque quem está a fazer um projeto e idealiza algo que é isso, que é feito à medida, um fato feito à medida, e depois não ter para quem o execute. Sim, embora depois também no mundo dos construtores e dos empreiteiros também há o perfil de empreiteiro para a arquitetura mais comercial, para a arquitetura mais de autor e ainda outra coisa que é a construção nova e a reabilitação. E nós estamos muito ligados à reabilitação que tem uma resposta diferente a nível depois de construtores civis e de empreiteiros. Portanto, mas é desafiante. Mas ainda assim há equipas que nós sabemos que têm perfil e que até gostam. Conseguem dar resposta a sim. E eles próprios depois é que têm muita dificuldade em encontrar os subempreiteiros, portanto, os fornecedores, os carpinteiros, principalmente. Sim. E fala-se muito agora da tecnologia, construção modular. Isso aí, para vocês, como é que vê isso no ateliê? É um desafio que estão atentos a essas mudanças? Acham que ainda são um nicho? Como é que vivem um bocadinho esta... Estamos atentos, mas ainda estão numa fase muito, muito, muito inicial, porque... portanto, duas coisas aí, ao lado da pré-fabricação, não é? De haver sistemas pré-fabricados e as coisas não estarem a ser sempre todas feitas à medida e específicas para aquelas situações, mas que a própria construção civil eu acho que também depois não está preparada para adotar esses sistemas. Pronto. Portanto, nós tivemos um projeto agora há pouco tempo que tivemos a preocupação exatamente porque tínhamos custos controlados de prescrever uma caixaria que se comprava no Leroy e portanto era uma coisa fácil, mas depois o empreiteiro ficou com receio por causa das garantias e depois se houvesse algum problema quem é que vinha dar apoio técnico e pronto, e acabou por ir por uma opção em que ia a pessoa dele de confiança para executar os caixilhos e ele foi lá tirar as medidas à maneira mais convencional que existe. Portanto, isso por um lado, nos próprios materiais, eu acho que é o futuro, mas acho que ainda estamos muito no início. Depois há a questão do sistema BIM, não é? na metodologia de trabalho, que eu também acho que está muito no início. Portanto, que é a integração de todas as áreas de projeto, desde as medições, às especialidades, à arquitetura, aos levantamentos. Estamos todos a trabalhar pronto, que parece incrível. Claro. Mas que ainda está muito no início. Isso também é muito ligado à nossa indústria, que é cada projeto é muito específico e, portanto, depois não o conseguimos replicar para os vários projetos, e muito menos nesta arquitetura de autor, né, que estar a fazer modelos. Sim. E em termos de sustentabilidade, vocês veem os vossos clientes muito atentos a isso ou a pedir para se ter um bocadinho cuidado nisso, ou também acham que... Todos os clientes trazem essa preocupação. A implementação nem sempre é fácil, porque muitas vezes há custos logo na instalação, por exemplo na questão dos painéis fotovoltaicos, aproveitamento das águas pluviais, que depois é preciso ter megas depósitos para aquela água ficar... Ou seja, quando se começa a implementar, na escala de uma moradia ou de um edifício, normalmente conseguimos implementar aquelas medidas que já estão a ser correntes e mais fáceis. As outras... Tem uma dificuldade. E nós próprios na parte... Na escolha de materiais. Na escolha de materiais, na orientação, ou seja, todas as medidas passivas, nós já estamos muito conscientes para elas. Ok, boa. E na obra, qual é que é a importância que diriam que a fiscalização tem
para ajudar que o Imenso. produto acabe por... Imenso. Primeiro faz ali um papel de mediação. A obra é um ambiente tenso, não é? Temos, e muitas vezes o cliente não consegue estar muito presente e, portanto, a fiscalização vai representar o cliente, não é? E defender os direitos e o objetivo final que o cliente tem, que é que aquilo fique feito da melhor maneira possível, dentro dos prazos, etc., com todos os níveis de qualidade. A fiscalização, para além da própria palavra indica, fiscalizar, faz essa mediação entre construtor, arquiteto e cliente, que com uma certa neutralidade vai conseguir... E fala a mesma língua, não é? E fala a mesma língua de todos, conhece muito bem o projeto. Para nós é importantíssimo. Para o produto final. Sim, sim. Sofia, passou a correr. Muito obrigado por estar presente e por esta visão da arquitetura. Foi excelente. Obrigada.